Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías 33, exatamente no meio, porque são 66 capítulos. Nós vamos ler exatamente no 33. Isaías fica exatamente no meio da Bíblia. Isaías tem exatamente o mesmo número de capítulos que tem de livros na Bíblia toda, se considerarmos a Taná, os Ketuvins, os Nevins, os Terrilim, a Brit Hadasha e todo o compêndio do cânon sagrado. Temos 66 livros. Isaías escreveu também 66 capítulos e no meio certinho ele é chamado profeta messiânico. No 33º capítulo há uma palavra para o nosso tema. O nosso tema hoje é juiz, legislador, rei e Salvador. Vamos falar essas quatro coisas juntos? Juiz, legislador, rei e Salvador. Vamos dizer a terceira vez? Juiz, legislador, rei e Salvador. Vamos dizer a quarta vez? Juiz, legislador, rei e Salvador. Vamos dizer a quinta e última vez? Muito bem. O texto sagrado de Isaías 33 também é de um versículo cujo número também se repete, é o 22, 3322, e está escrito assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Põe a sua mão assim no coração, diga: Pai, fale ao meu coração. Edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, que a tua palavra me alcance, pois quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me transforma, me santifica e me abençoa. É em nome de Jesus Cristo que eu faço essa oração. Amém e amém. Levante suas mãos assim, uma de frente para a outra, e para a palavra do nosso Deus lida esta noite, dê um aplauso, o melhor que você puder, para o texto sagrado lido esta noite. Nos próximos 22 minutos, eu quero que reflitamos juntos a respeito deste tema, que é a nossa proclamação deste mês tão importante, que é o mês da mulher, é o mês das noivas, é o mês do profissional de saúde, é o mês também dos namorados, vai ter o jantar dos namorados, e é um mês cujo tema, as nossas proclamações são todas feitas, preparadas em novembro do ano anterior, e preparamos as proclamações para este ano, para cada mês, e a desse mês, do próximo mês, estão subordinadas ao tema justiça, em que nós nos tornamos justos em Deus. Por isso eu disse pela manhã, Boker Tov Tzadik, que é bom dia, justos, e nós podemos dizer também à tarde, Laila Tov e Erev Tov Tzadik. Tzadik é o justo que é justificado por Deus e por ele tornado justo na sua consciência no tribunal dos céus. E eu quero começar hoje, refletindo sobre isso, lhe fazendo uma pergunta: o que é que você sabe sobre a administração do Brasil? Qual o seu conhecimento sobre as decisões que decidem as nossas vidas? Nós temos três áreas específicas: o executivo, o legislativo e o judiciário. Nos tempos bíblicos que a gente lê do Antigo Pacto, o povo de Israel, eles tinham também três áreas específicas, que eram o rei, o profeta e o sacerdote. O rei, o Malach, ou o Hamelech, que seria o rei, tinha o Kohen, ou Kohanim, que seria no plural, que eram os sacerdotes, tinha o Kohen Gadol, que era o sumo sacerdote, e também tinha o Nevim, o profeta. E eram funções distintas. Hoje no Brasil nós temos executivo,
legislativo e judiciário. Se olharmos na esfera nacional, nós temos no executivo o presidente da República, que atualmente é o Jair Messias Bolsonaro. Antes dele nós tivemos Dilma, Lula, e depois de Dilma teve um outro, não estou me recordando agora, Temer. E nós temos no legislativo, a partir de Brasília, isso no âmbito federal, nós temos o Senado e nós temos a Câmara de Vereadores, a Câmara Federal, que são deputados. No âmbito estadual, falando do Rio de Janeiro, essa cidade tão linda, para mim a mais bonita do mundo que eu conheço, tem essa mistura incrível de curvas com reta, de montanhas com mar, a natureza é exuberante. E eu já estive em algumas cidades do mundo, tive em pouco mais de 30 nações, estive em cidades muito bonitas como Paris, chamada Cidade de Luz, estivemos em Londres, a última vez que fomos a Israel, fomos por Londres, aonde o pastor Sandro e a Tânia ficaram noivos. Já estive nos Emirados Árabes, mas eu não conheço nenhuma cidade tão bonita como o Rio de Janeiro. Infelizmente, o Rio de Janeiro tem a maioria dos seus executivos do passado se tornaram presos, né? Foram parar na cadeia por corrupção. Então, nós temos o governador do estado do Rio como executivo, o legislativo nós temos a Alerj, e no judiciário nós temos o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No âmbito municipal, agora eu estou falando de Teresópolis, nós temos no executivo atualmente Vinícius Clausen, é o prefeito. Nós temos no legislativo os vereadores que vocês votam, eles criam as leis. E nós temos no judiciário o âmbito municipal, que a gente chama de primeira instância. Em Israel, ninguém podia acumular as três funções, de profeta, rei e sacerdote. No Brasil, ninguém deve acumular as três funções. Os poderes no Brasil devem ser autônomos, eles devem ser individuais e eles devem ser harmônicos, mas eles precisam ser, sobretudo, independentes. Infelizmente, o que a gente tem visto, às vezes, não é isso. Às vezes um poder quer se mostrar, se imiscuir em outro poder, invadir outro poder, se intrometer em outro poder. Como nós temos poderes separados, o STF pode muito, mas ele não pode tudo. O presidente do Brasil pode muito, mas ele não pode tudo. O Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente também, já na parte do legislativo, dos que criam leis, ele pode muito, mas não pode tudo. O Arthur Lira, que foi também eleito recentemente, pode muito, mas não pode tudo. Ninguém pode ter essas três funções. Na história bíblica, o único que tem as três funções de Israel, que é profeta, rei e sacerdote, foi um homem, filho de José e filho de Maria, Yeshua, que dividiu a história em antes dele e depois dele. Ele, biblicamente, é profeta, é rei e é sacerdote. Só ele pode ter as três funções. Quando nós falamos do Brasil, nenhum poder e nenhuma pessoa pode ter as três funções. O único ser que pode ter essas três funções é o Espírito Santo. O único ser que pode ter essas funções é o Pai. Então, todas as vezes que alguém quer amealhar as três funções, está se declarando divino. O texto que lemos hoje disse que Deus tem a função de rei, tem a função de legislador e tem a função de sacerdote. Só ele pode fazer as três coisas. Nenhum ministro do Supremo tem o direito de julgar e, ao mesmo tempo, cumprir as outras funções. Embora digam que no Brasil o Alexandre de Moraes tenha este poder, mas isso seria uma corrupção do poder dele. Ninguém pode amealhar tudo isso. A única pessoa que pode ter tudo nele
é um amigo meu que eu conheci em 1987 com um kimono de Kung Fu, quando eu entrei pela cozinha da minha casa e caí de joelhos diante dele. Entreguei para ele a minha vida. Ele veio estar conosco aqui hoje de manhã do batismo, trouxe uma caravana de seres angelicais, está conosco aqui hoje à noite, desde as 19 horas do primeiro que entrou aqui. Ele está aqui no nosso meio, e agora, enquanto você está aí sentado, ele está bem aqui no meio de nós, porque ele falou assim: quando 2 ou 3 se reunirem do meu nome, eu já estou aí no meio de vocês. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso legislador, ele é o nosso rei, e ele nos salvará. Dê para ele o melhor aplauso que você puder dar. É o único que pode ter todas essas funções. Um pastor, por exemplo, ele não pode querer ser tudo. Ele precisa ter a sabedoria de distribuir funções. O mesmo acontece com um líder de célula. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos aprender a distribuir. Na família, tem a função do marido, tem a função da esposa, tem o papel dos filhos. Mas Deus é o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso rei, e ele nos salvará. A primeira coisa que o texto que lemos hoje disse é que Deus é o nosso juiz. Eu vou fazer uma pergunta aqui hoje à noite. Quantos aqui têm de verdade essa pessoa que nós chamamos de Deus como o juiz da sua vida, que julga as suas causas? Levante a sua mão sem temor. Os que têm convicção disso. Ok, então eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus é teu juiz, ele tem mandado em você? Ou você faz as coisas que acha que deve fazer e depois põe a culpa nele? Qual é o papel de um juiz? O papel de um juiz é dar equilíbrio à sociedade. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem uma vida equilibrada? Você se considera um homem equilibrado? Uma mulher equilibrada? Um filho equilibrado? Deus é o nosso juiz na hora que comemos? Ou comemos o que queremos, na hora que queremos, da maneira que queremos, como nos dá vontade? Deus decide o que vai entrar no seu corpo, ou você que decide? Deus é o seu juiz na hora que você se assenta à mesa, porque a gente não senta na mesa, né? Mas senta na cadeira. Mas quando você se senta à mesa, ele é o teu juiz? Ou você sai da mesa passando mal? Tem gente que nem consegue sair da mesa. Come tanto. Diz que o cara comeu tanto. Vai tanto, a pessoa passava, o cara falou: rapaz, tu tá passando mal. O cara bota o dedo na garganta e falou: se comesse um dedo, eu comia mais um salgadinho. E tem gente que não tem limites. Diz assim: crente não bebe, mas como? A gente diz: que lindo, kkk, acha engraçado. É horrível. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, mas não precisa fazer dele uma catedral. Você precisa pôr limites a você mesmo. Na hora de comer. Quem não tem limites, diz que o outro passou tanto mal. Que o outro, nossa, está passando mal. Quer um chazinho? Só se for com uma torradinha. Os jovens, por exemplo, pensam: olha, os Estados Unidos da América aumentaram a medida da glicose. A medida lá não é a mesma do Brasil, porque o americano come muito mal. Fast food o tempo todo, refrigerante nos Estados Unidos da América não é igual água. A água lá é caro. Refrigerante lá é de graça. Você compra o copo e você pode ir lá e ficar tomando até o outro dia de manhã. Enquanto tiver, são já os negócios, as marcas de refrigerante ficam à disposição. Você compra só o copo, fica lá bebendo. É à vontade. Refrigerante tem um pH 2,7. Os bons. Nem hidratar, não hidrata, não serve para nada.
Então, Deus é o nosso juiz na hora que comemos? Ou você que decide? Decisão judicial, você sabe que não se questiona, se cumpre. Deus é o seu juiz, por exemplo, na sua casa. Você sabe que lá em casa, há um tempo atrás, quando eu digo há um tempo, é uns 15 anos atrás, assim, minha esposa proibiu a entrada e eu ainda contrabandeava umas latinhas de Coca-Cola. Depois de muito tempo, não consegui mais contrabandear, ela fechou. Então, raramente entra refrigerante. Entra, mas é muito raro. Por exemplo, não compramos refrigerante nas compras. Raramente comemos fast food. Comemos, mas raramente comemos. Quando Deus é nosso juiz, vem equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e nas coisas cotidianas. Que você, nesse mês de maio, e no restante da sua vida daqui para frente, tenha uma vida equilibrada em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Dá para ele um aplauso. Você se considera, quem aqui tem filhos? Você se considera pai e mãe equilibrado? Vou lhe dar um conselho: não deixe os seus filhos fazerem você perder o equilíbrio. Eles são muito bons nisso. E às vezes os filhos podem nos fazer ficarmos tão bravos com as suas rebeldias, com as suas atitudes, que nós perdemos o equilíbrio. E aí às vezes se toma medidas que não se devia tomar. Como você, quantos homens de verdade tem aqui? Vai ter o nosso evento dia 21. Homens de verdade, ok. E alguns ficaram meio na dúvida. Como você trata a sua esposa? Isso mostra muito o seu equilíbrio. Tem maridos que não perdem a chance de criticar a esposa, mas não elogia. Meu conselho: toda chance que você tiver, elogie a sua esposa. É a sua companheira, é a sua amiga, é a pessoa que você escolheu para estar ao seu lado. Tem marido que começa a ser carinhoso às 10 horas da noite. Mas durante o dia, ele maltrata a mulher com palavras. Escute com atenção o que eu vou dizer. O romantismo dentro de casa não pode começar às 10 horas da noite. Ele tem que começar nas primeiras horas do dia. A mulher tem uma memória sensacional. O homem, morre um parente dele num dia, ou às vezes no mesmo dia, ele chega em casa do enterro e diz: mulher, vamos namorar para eu relaxar? A mulher, morre um parente dela, uma semana depois, o marido diz: vamos namorar? Você não respeita a memória da minha família. Porque a mulher é sentimental. Então, você precisa tratá-la com carinho durante todo o tempo. Não é só na hora que você está interessado em namorar com ela. Deus é o seu juiz? Número 2, o texto diz: Deus é o nosso legislador. Significa, legislador é aquele que cria as leis. Significa que o estabelecimento do estilo de vida que vamos levar vem para nós a partir da palavra do nosso Deus. O estilo de vida do reino de Deus estabelece como devemos viver e não o contrário. Quando nós vamos a um outro país, quem aqui já esteve em outro país? Quem não esteve ainda? Que Deus te leve pelas nações, em nome de Jesus. Que as fronteiras se abram. Que você possa ir conosco para Israel e em muitas outras viagens, em nome do Senhor Jesus. Quando você vai para um outro país, você tem que seguir as regras daquele país. Por exemplo, se você for para a Inglaterra, você vai ter que dirigir do lado contrário que você está acostumado a dirigir. Inclusive o volante do carro vai estar do outro lado. Mas eu estou acostumado do lado. Não importa. Então, quando eu entro no reino de Deus, o meu legislador é Deus e eu vou seguir o que a palavra de Deus fala. Está entendendo ou não?
As pessoas que elas mesmas são suas próprias legisladoras, elas vivem do jeito que lhes dá na teia. Quando Deus é o nosso legislador, o que está escrito na Bíblia é o que manda. Quem de vocês conhece alguém que você já aconselhou na Bíblia? E quando você estava aconselhando, parecia que o versículo entrava no ouvido e saía do outro. Quem já viu essa situação? Já viveu isso? É porque Deus não é o legislador dessa pessoa. A proclamação desse mês, quando dizemos Deus é o nosso legislador, eu estou dizendo que tudo, até o nosso vocabulário, deve ser o vocabulário bíblico. Porque se eu chegar na Rússia falando português, eles não vão me entender. Se eu chegar em Israel falando português, eles não vão me entender. Eu tenho que falar a língua do país onde eu estou. Quem está entendendo? Quando eu entro no reino de Deus, eu tenho que acabar com a linguagem de incredulidade e passar a usar a linguagem da fé. Eu tenho que parar com a linguagem de derrota e passar a usar a linguagem de vitória. Eu tenho que parar com a linguagem negativa de crítica dos outros e passar a ver o lado bom das pessoas e da vida. Está entendendo? Diga amém. É simples, é a linguagem do céu. Hoje você vai ceiar, daqui a alguns minutos. Daqui a 8 minutos, você vai estar ceando. Quando você colocar o pão na boca, que ele vai vir já embalado por uma empresa, já vem industrializado. Quando você pegar ali o pãozinho, tirar a sua máscara e pôr na boca, vai ter gosto de pão. As suas pupilas gustativas, os seus sensores de sabor que você tem na língua vão dizer para o seu cérebro: atenção, cérebro, isso aí é pão, acabou de entrar pão aí no corpo, através de pequenos filamentos chamados sinapses. E o cérebro vai dizer: sim, é pão, gosto de pão. Mas o teu espírito, se estiver conectado com o Espírito de Deus, vai ouvir a voz de Jesus dizendo: tem gosto de pão, mas isto é o meu corpo que é dado por vós. Dê para ele um aplauso. A fé é a linguagem do reino de Deus. Não é o que você está sentindo. Às vezes eu orei por pessoas me sentindo muito emocionada e não aconteceu o milagre. E eu já orei por pessoas que eu não senti nada e aconteceu o milagre. Não é o que você sente. Não está escrito na Bíblia: o justo viverá dos sentimentos. Está escrito na Bíblia: o justo viverá da fé. Você vai sair daqui para viver esse mês de maio. Hoje é o segundo dia de maio. Na convicção de que tudo vai dar certo para você em Cristo Jesus. Você está entendendo? O justo vive pela fé, não é o sentimento. Quando você tomar o suco de uva hoje, tem gente que se enrola nesse período de pandemia. O Robinho disse que tem gente que deixa cair o suco no chão e engole a máscara e bebe o pão. Você vai tirar a máscara e vai ter um momento que você vai beber o suco de uva. Os sensores gustativos são muito sensíveis. Se você não tiver com o vírus, que pode também tirar o paladar, vai sentir gosto de uva. Agafem, uva. Mas Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Posso ouvir amém? Dá um aplauso para ele. É fé. É fé. Ai, apóstolo, estou sentindo que as coisas vão piorar. Ai, apóstolo, estou sentindo que não vou me dar bem. Ai, apóstolo, pega o seu sentimento, põe de lado, entra pela fé e diga: Deus é o meu legislador. Ele disse que eu posso todas as coisas nele que me fortalece. No dia que eu estava saindo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do batalhão da polícia, tinha ido pregar para os policiais militares numa preparação para as Olimpíadas. E quando eu estou saindo do batalhão, pegando a Avenida Brasil, era final da manhã,
Eles tinham batizado mais de 100 policiais. Meu celular estava assim no carro e apareceu escrito: Deus levou o nosso pai. Eu liguei para minha esposa e disse: eu estou indo para Campos. Deus levou o meu pai. Ela disse: não, passa aqui em casa, meu amor, vem aqui. E ela segurou as minhas duas mãos, orou comigo, ficou do meu lado, me abraçou, disse: agora vamos. Pegamos a estrada. Meu pai me fez um pedido naquela ocasião, 2 anos antes daquilo, quando Deus levou minha mãe, que eu lesse a Bíblia para ele. Eu fiquei a noite inteira ali lendo a Bíblia com meu pai. E quando Deus levou o meu pai, que aquela mensagem chegou no celular, uma voz, escutem isso, uma voz veio na minha cabeça dizendo assim: agora você não tem mãe e também não tem pai. Você é um órfão. E me veio um sentimento horrível de orfandade. Eu nunca tinha sentido antes aquele sentimento de orfandade. Não tenho mais pai nem mãe. Esse sentimento era para tomar conta da minha vida. Aí uma voz explodiu um texto da legislação do céu dentro de mim, da Constituição Federal dos Céus, a Carta Magna Celestial, o Código da Eternidade. Jesus disse: a minha palavra é a verdade. Explodiu dentro de mim, explodiu, dizendo assim: voltarei para vós, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo para ficar com vocês todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Eu comecei a adorar o Senhor, porque Ele é o meu legislador. É o que Ele fala que funciona. O diabo pode querer dar um decreto, o diabo pode querer dar uma PEC, uma emenda constitucional, pode querer, mas só quem pode dar as leis que regem a sua vida é Deus. Trate seus filhos e cônjuge como Deus ensina. Um dia eu estava, não tinha nem Vitor e Rafael ainda, e eu estava na cama com a minha esposa, disse para ela: princesa. E eu ouvi a voz de Deus falando no meu coração: muito bem, filho, quanto mais a chamares de princesa, mais príncipe você será. Eu entendi: se eu chamo ela de princesa, eu sou casado com ela, então eu sou príncipe. Se eu trato ela como rainha, e a Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido, mesmo ela sendo novinha, ela é a coroa do marido. Ora, se a mulher é a coroa do marido, deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quem usa coroa? Rei. Se a mulher é a coroa do marido, o marido é o rei da casa. Mas ele só é o rei da casa se ele for um nobre. Porque tem mulher que casa com o príncipe no cavalo branco, o príncipe vai embora, fica só o cavalo. Então, se ele trata ela com doçura, com ternura, trata como uma princesa, ele vai ser príncipe. Nós estávamos numa loja, não sei se foi na Galileia ou se foi nos Estados Unidos, que uma pessoa que estava nos atendendo falava espanhol, e eu disse, ela falou: qual que você quer? Princesa. E a moça começou a se emocionar, disse: que lindo, que hermoso, la chama de princesa. Eu disse: sim, porque ella é. Então, maridos, tratem bem as suas esposas. Esposas, tratem seus maridos com palavras de amor e de carinho. Pais, tratem seus filhos com palavras de elogio. Filhos, tratem seus pais com palavras de elogio, de gratidão. Coisa dolorosa para os pais é a ingratidão de filhos. Façam isso,
pela legislação de Deus. Deus é o nosso legislador. Não importa o que eles liberem lá, não importa o que você viu no TikTok, não importa o que você viu na internet, não importa o que você achou engraçado, siga a palavra de Deus, você vai ver que a sua vida vai ser muito mais abençoada. Posso ouvir amém? Dá um aplauso para Jesus. Ele é o nosso legislador. Terceiro, e eu estou terminando, o texto disse: Deus é o nosso juiz, depois ele é o nosso legislador, depois ele é o nosso rei. Hamelech Hamelachim, o rei dos reis, ele é nosso rei. Isaías 52:7, vamos ler juntos, é maravilhosa essa passagem. Quão formosos são sobre os montes. Teresópolis, para quem não sabe, é a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro. Não é a montanha mais alta, mas é a cidade mais alta. A montanha mais alta está em outro município, mas a cidade mais alta é Teresópolis. Eles, quão formosos são sobre os montes os pés, os que anunciam boas notícias. Irmãos, nesse tempo que só fala coisa negativa, evangelho significa boas notícias de salvação. Bem-aventurado é como são formosos os pés sobre os montes, os que anunciam boas notícias, quer dizer, evangelho, que faz ouvir a paz, quer dizer, a plenitude, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz para Teresópolis, que diz para o Rio de Janeiro, que diz para o Brasil, que diz para as famílias: Deus não está morto, o teu Deus reina. Vamos falar isso com as 5 pessoas, mesmo de máscara. Fala: o teu Deus reina. Fala aí: teu Deus reina, o teu. Põe 5. Agora, se Deus é o meu rei, significa que ele vai ser meu Senhor. Ele vai mandar em minha vida. Quarto e último, o texto nos diz uma quarta coisa que a gente não percebe. Vamos ler o texto de novo? Isaías 33:22, repetindo aí. Diga: Deus é nosso juiz, Deus é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. E qual é a última frase? Então ele é o nosso salvador. Quem te salva não é Jair Messias Bolsonaro, ele é um homem, como outro homem. É o presidente do Brasil, oramos porque ele é o presidente do Brasil. Se for outro, a gente ora. Do PT, do PSL, do partido que for, isso não nos importa, é o presidente, nós vamos orar pelo presidente. Mas olha que fantástico isso. Deus é o único que pode nos salvar. Você sabe que quando Moisés jogou a vara no chão, ela virou serpente, os magos jogaram as varas dele e viraram serpente também. Quando Moisés transformou água em sangue, eles usaram ciências ocultas e transformaram também. O diabo traz revelações para a vida das pessoas. O diabo pode fazer muitas coisas, mas ele não pode salvar a tua alma. Tem até uma historinha que eu gosto demais. Estava na disputa quem estava mais rápido, e o diabo estava rapidinho contra Jesus, e Jesus bem devagar. Jesus escreveu uma linha e o diabo uma página. Jesus está na segunda linha, o diabo 10 páginas. Jesus está na terceira linha bem devagar, e o diabo chegava a sair fumaça, 100 páginas. Os demônios: ei, vai ganhar. Jesus tranquilo. Daqui a pouco Jesus estava numa página, o diabo 1000 páginas. Aí deu um pico de luz, acabou a energia. Quando voltou a luz, o diabo estava zerado, Jesus tinha uma folha, Jesus ganhou. Só disse: mas por quê? Porque só Jesus salva. Eu gosto dessa historinha. Eu estava descendo a serra e eu vi escrito na parte de trás de um carro, no vidro, uma frase que me chocou muito. Eu queria que você pensasse nela, sobretudo você que está em casa. Estava escrito assim: você pode até viver sem Deus, mas morrer sem Ele será terrível. A enfermeira que acompanhou Voltaire da França, na noite em que ele morreu, disse: por tudo que é mais sagrado, não quero voltar a assistir a morte de um ateu. Foi horrível. O desespero de sair dessa, passar pelo vale da sombra da morte e entrar na outra dimensão sem ter Deus. Muita gente morrendo, perdendo a vida,
Nós já passamos de 400 mil mortos. Essas pessoas estão entrando na eternidade. Não adianta fazer culto de 7º dia para eles. É aqui que decide. Eu tenho uma boa notícia para você. Uma única gota do sangue de Jesus essa noite pode salvar você de todos os seus pecados. O seu nome pode ser escrito no livro da vida para nunca mais ser apagado. Basta admitir os seus pecados e entregar o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador. Veja o que diz a Bíblia Sagrada em Isaías 43:11. Eu quero ler para você. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu acho que eu não mandei hoje para vocês nada da mensagem, né? Vocês estão tentando achar os textos. Pode procurar aí Atos 4:12, já deixar pronto para eles. Então, repetido Isaías 43:11, eu sou o Senhor, disse Deus, e fora de mim não há Salvador. Eu estava mostrando aqui hoje de manhã que Jesus é Deus. A gente vê isso em Atos 20:20, que ali está 20 e 28, porque está falando do sangue de Deus. Deus é Espírito, Deus não tem sangue. Portanto, Jesus é o nosso Salvador. Atos 4:12, eu quero ler para você. O texto vinha falando de Jesus, e aí diz assim no verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nome da colheita não te salva. Carteirinha de membro não te salva. É preciso que você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Isso garante a salvação. Jacó disse em Gênesis 32:20: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Salva, não há nada mais maravilhoso do que a salvação. Vamos repetir Isaías 33:22 e a gente encerra repetindo juntos. Vamos lá? Diga, eu falo e você repete. Diga, o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Ele é o nosso rei. E Ele nos salvará. Dá o melhor aplauso para Ele. E fica em pé comigo.